R$ 5.000 por mês. Isso é o que você receberia por mês investindo R$ 500.000, caso conseguisse 1% de retorno ao mês. Para muitos, esse é o valor da liberdade. Para outros, apenas o começo de uma jornada. Mas a pergunta que não quer calar e que provavelmente te trouxe até aqui é a seguinte: se você recebesse R$ 500.000 na sua conta hoje, você poderia pedir demissão amanhã e nunca mais trabalhar? O grande erro da maioria das pessoas é achar que esses R$ 5.000 vão valer a mesma coisa no futuro que valem hoje em dia. A não ser que você esteja fazendo investimentos que naturalmente corrigem tanto o valor do principal, que é os R$ 500.000, quanto também a renda mensal de R$ 5.000, por um valor próximo da inflação, como em fundos imobiliários de tijolo ou ações de boas empresas que seguem crescendo. Você vai continuar recebendo esses mesmos R$ 5.000, que daqui 10, 15 ou 20 anos já não vão te comprar a mesma coisa que compram hoje. Antes de falarmos de ativos específicos, precisamos entender um conceito fundamental que separa os amadores dos investidores profissionais: a diferença entre o capital e o rendimento. Imagine que você tem uma galinha que bota ovos de ouro. Se você comer a própria galinha, ela acaba e você fica sem nada, voltando exatamente para o ponto de onde partiu. Ou pior, viver de renda significa aprender a comer apenas os ovos, mantendo a galinha viva, saudável, se possível, cada vez maior. Se você tem R$ 500.000 e decide simplesmente gastar R$ 5.000 todo mês sem investir, sem nenhum tipo de rentabilidade, em 100 meses o seu dinheiro vira pó. E se você não pegar pelo menos uma parte daquilo que você recebe como rendimento mensal e reinvestir de volta naquele investimento, ou em algum outro, você vai estar perdendo poder de compra. É por isso que o segredo não é o quanto você tem guardado em um cofre, mas sim o quanto esse capital é capaz de produzir enquanto você dorme. Existe um vilão silencioso e implacável que muitos iniciantes esquecem de colocar na conta: a inflação. R$ 100 hoje não compram nem de longe o que R$ 100 compravam 10 ou 20 anos atrás. Se você investe e recebe R$ 5.000 de juros todos os meses, mas comete o erro de gastar tudo, o seu capital de 500.000 vai perdendo poder de compra ano após ano. Em uma década, esse R$ 500.000 pode ter o valor equivalente a 250.000 hoje em termos de poder de consumo. Por isso, em qualquer projeção séria de aposentadoria ou liberdade financeira, você deve obrigatoriamente descontar a inflação. A sua rentabilidade real é apenas aquilo que sobra depois que você repõe a perda de valor da moeda. Sem isso, você não está vivendo de renda, você está consumindo seu futuro lentamente. Mas então, como resolver esse problema? Vamos analisar o primeiro cenário prático: a segurança da renda fixa. No Brasil, vivemos em um paraíso para os rentistas, ou seja, aqueles que vivem exclusivamente ou majoritariamente da renda dos investimentos, devido às taxas de juros historicamente elevadas. Se considerarmos uma taxa básica Selic hipotética de 10% ao ano, R$ 500.000 renderiam R$ 50.000 anuais, o que dá aproximadamente R$ 4.160 por mês. À primeira vista, parece um valor razoável para muitos brasileiros. Mas aqui entra o balde de água fria que os bancos não explicam no comercial da TV. Desse valor, você precisa subtrair o imposto de renda, que segue uma tabela regressiva, e o mais importante de tudo, você precisa reinvestir uma parte considerável para proteger seu patrimônio da alta dos preços nos supermercados e nos serviços. Se a inflação do período for de 5%, você só poderia gastar, com segurança real, cerca de R$ 2.000 por mês. Qualquer coisa acima disso estaria diminuindo seu patrimônio no longo prazo. Portanto, 500.000 na renda fixa te dão uma base de segurança, mas raramente te dão uma vida de abundância, sem preocupações. Agora, vamos expandir nossa visão para o segundo cenário: a fábrica de dividendos através de fundos imobiliários e ações. Ao investir em fundos imobiliários, você deixa de ser apenas um poupador e se torna sócio de grandes empreendimentos. Você passa a ser dono de pedaços de shopping, onde milhares de pessoas compram todos os dias, de galpões logísticos usados por gigantes do varejo e de prédios comerciais de alto padrão.
A grande vantagem aqui é que os aluguéis desses contratos costumam ser corrigidos por índices de inflação como o IPCA ou o IGPM. Além disso, no cenário atual, os dividendos distribuídos por fundos imobiliários para pessoas físicas são isentos de imposto de renda, o que aumenta muito a sua eficiência financeira. Isso deve mudar um pouco em 2026, mas só para quem recebe acima de R$ 50.000 por mês de dividendos, então não se preocupe com isso. Se conseguirmos montar uma carteira diversificada que pague uma média de 0,8% ao mês, seus R$ 500.000 gerariam R$ 4.000 limpos na sua conta todos os meses, sem descontos. Como o valor das cotas e dos imóveis tende a acompanhar a valorização imobiliária no longo prazo, seu capital estaria muito mais protegido do que parado em um título de renda fixa tradicional. Mas aqui chegamos ao ponto de honestidade que você precisa ouvir. Será que R$ 4.000 por mês são realmente suficientes para o estilo de vida que você deseja? É fundamental conhecermos a regra dos 4%, originada de um estudo acadêmico chamado Estudo de Trinity. Esse estudo concluiu que, para uma carteira de investimentos durar pelo menos 30 anos resistindo a crises e inflação, o investidor deve sacar no máximo 4% do valor total por ano. Aplicando isso ao nosso exemplo, 4% de 500 mil resultam em R$ 20.000 anuais, ou cerca de R$ 1.660 por mês. Perceba a distância entre a ilusão e a matemática previdenciária. Se o seu custo de vida atual é de R$ 5.000 e você quer manter esse padrão para sempre, os números são claros. Você ainda não pode parar de trabalhar. Na verdade, para sustentar gastos de R$ 5.000 mensais com segurança total, seguindo essa regra, você precisaria de um patrimônio próximo de R$ 1,5 milhão. Mas a boa notícia é que estamos sendo conservadores aqui, e que qualquer ano ou período de alguns anos em que o desempenho da renda fixa ou da renda variável tiver um resultado acima da média, o que acontece com frequência aqui no Brasil, toda essa realidade muda e conseguimos chegar lá muito mais rápido, ou no mesmo período chegar muito mais longe. Então isso significa que ter R$ 500.000 é pouco ou que não vale a pena. De maneira nenhuma. R$ 500.000 é o que eu chamo de massa crítica ou combustível de foguete. Existe uma barreira psicológica e matemática nos investimentos. Chegar aos primeiros 100 mil é uma subida íngreme e cansativa, onde você faz quase todo o esforço sozinho através do seu trabalho. Porém, quando você atinge o meio milhão, os juros compostos começam a ter uma força motriz própria. A partir desse ponto, o dinheiro que o seu dinheiro gera passa a ser tão relevante quanto o valor que você consegue economizar do seu salário, ou até muito mais. Se você tem esse valor investido e mantém a disciplina de continuar trabalhando e reinvestindo 100% dos dividendos, o salto para o primeiro R$ 1 milhão acontece de forma muito mais veloz e automática. É o efeito bola de neve em sua plenitude. Um dos erros mais fatais que vejo as pessoas cometerem ao atingir uma quantia considerável é a inflação do estilo de vida. Assim que vem 500 mil na conta, a tentação de recompensar anos de esforço fala mais alto. Elas compram um carro zero de R$ 200.000, trocam de apartamento para um que custa o dobro e passam a frequentar lugares muito mais caros. Em poucos meses, o capital investido cai para menos da metade e o custo fixo mensal dobra. Elas mataram a galinha dos ovos de ouro antes mesmo de ela atingir a maturidade. A verdadeira liberdade financeira não tem nada a ver com o que você exibe para os vizinhos, mas sim com a tranquilidade invisível de saber que suas contas básicas estão pagas pela sua carteira de ativos, não pelo seu esforço físico diário. Mas eu entendo que seja muito tentador que você queira melhorar seu estilo de vida. Afinal, esse é o objetivo de todos nós com os investimentos. Não é verdade? Então eu proponho o seguinte: engane o seu cérebro. Quando chegar nessa marca dos R$ 200.000, faça o que você gostaria de fazer quando chegou aos R$ 80.000. Quando chegar aos 500 mil, considere que chegou aos 200 mil, claro. Isso se você achar que está na hora de dar aquela melhorada na sua qualidade de vida, sabendo que vai te custar alguns anos a mais para ter sua liberdade. Mas se o que buscamos é liberdade, por que então ficarmos presos a regras fechadas? Você é dono do seu dinheiro. Faça o que quiser com ele. Mas lembre-se, o que você realmente quer é o que importa.
Não aquele desejo supérfluo que no fundo você sabe que não vai te dar tanta alegria assim. Finanças é sobre coerência com o que você espera da vida. Mas então, como investir para ter esses resultados? Para que você consiga viver com o rendimento de R$ 500.000, a palavra de ordem é diversificação inteligente. Você não pode se dar ao luxo de colocar todo esse esforço em uma única cesta. Uma estratégia vencedora divide esse montante. Uma parte deve ficar em renda fixa, de liquidez diária, funcionando como uma reserva de oportunidade e emergência. Outra fatia deve ser alocada em fundos imobiliários para gerar o fluxo de caixa mensal que paga suas contas. Uma terceira parte precisa ir para ações de empresas resilientes, aquelas que sobrevivem a qualquer governo ou crise econômica e que continuam distribuindo lucro aos acionistas. E, se você quiser ir além, uma pequena parcela pode ser dolarizada, protegendo você contra a desvalorização da moeda local. O mercado é um organismo vivo e imprevisível. Estar diversificado é o que permite que você durma tranquilo enquanto o mundo financeiro lá fora está em chamas. Precisamos falar também sobre o fator geográfico e o custo de vida. A matemática de viver com R$ 500.000 muda completamente dependendo de onde você pisa. Tentar viver de renda com R$ 4.000 mensais em uma metrópole com custo de vida altíssimo é uma receita para o estresse constante. Por outro lado, esse mesmo valor em uma cidade de interior bem estruturada, ou em países com moedas favoráveis e custo de vida baixo, pode proporcionar uma vida de rei ou rainha. Faça uma pequena pesquisa e irá se surpreender. Conhece o Airbnb. Verifica quanto custa para se hospedar em algum lugar bacana, numa cidade grande aqui no Brasil. Verá que é muito comum encontrar preços na casa de 500, 1.000 ou até R$ 1.500 por diária em locais simples. Agora veja em países como a Indonésia, não em locais turísticos famosos, mas em locais menos conhecidos, mas igualmente bonitos e surpreendentes. Você verá que o que paga na diária, num lugar desse, às vezes de luxo, em 30 dias de hospedagem pode ser até mais barato do que o aluguel mensal que você paga aqui no Brasil. A jornada do investidor não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona de resistência onde a paciência e a disciplina emocional valem mais do que qualquer dica quente de investimento. R$ 500.000 representam um marco de vitória. Estatisticamente, menos de 1% da população brasileira chega a esse nível de liquidez. Ter esse dinheiro te dá o poder mais valioso do mundo, o poder de dizer não. Não para um chefe abusivo, não para condições de trabalho degradantes, e não para o desespero financeiro. Mas não cometa o erro de tratar esse valor como a linha de chegada final. Trate-o como o alicerce sólido de um edifício que você ainda está construindo, o prédio da sua independência total. Muitas vezes, a maior barreira entre você e a vida dos seus sonhos não é a falta de dinheiro, mas a falta de educação financeira aplicada. Não adianta ter R$ 500.000 se você tem a mentalidade de um gastador compulsivo. O dinheiro apenas potencializa quem você já é. Se você for uma pessoa desorganizada, 500.000 só vão aumentar o tamanho da sua confusão. Se você for alguém focado e estratégico, esse valor será a base para uma árvore que dará frutos para as próximas gerações da sua família. É preciso educar o olhar para enxergar oportunidades onde outros veem apenas problemas. Considere também o impacto dos impostos e das taxas de administração no longo prazo. 1% a mais de taxa aqui ou um imposto mal planejado ali podem custar centenas de milhares de reais ao longo de décadas. Por isso, gerir 500.000 exige que você se torne o CEO da sua própria vida financeira. Você não precisa ser um gênio da economia, mas precisa entender as regras do jogo. Ninguém vai cuidar do seu dinheiro com o mesmo carinho e atenção que você. Delegar essa função totalmente para terceiros, como gerente de banco que tem metas de venda de produtos ruins, é o caminho mais rápido para o fracasso. Além disso, entenda que a vida não é linear. Haverá anos em que sua carteira vai render muito acima da média e anos em que ela parecerá estagnada ou até cairá levemente. É nesses momentos de queda que o verdadeiro investidor se prova. Ter 500.000 exige estômago para aguentar as oscilações do mercado sem entrar em pânico e vender tudo no pior momento possível.
A resiliência emocional é o que garante que você permaneça no jogo tempo suficiente para que os juros compostos façam o milagre da multiplicação. Lembre-se sempre de que o dinheiro deve ser um excelente servo, trabalhando incansavelmente para você 24 horas por dia, mas ele nunca deve se tornar o seu mestre. Se você aprender a dominar a matemática por trás dos seus 500 mil reais, você terá nas mãos uma ferramenta de transformação incrível. Mas se você se deixar levar pela ganância ou pelo medo, será apenas um escravo de um número maior. A verdadeira riqueza está na liberdade de escolha, na autonomia de decidir o que fazer com as suas manhãs e na paz de espírito de saber que o amanhã está garantido. Estude os diferentes ciclos econômicos, entenda como a inflação e os juros se comportam e nunca pare de buscar conhecimento. O cenário financeiro global é volátil, mas o conhecimento que você consolida sobre como proteger e crescer seu patrimônio é um ativo que nenhum governo e nenhuma crise pode confiscar. 500 mil reais investidos com estratégia e visão de longo prazo não são apenas dinheiro, são anos de vida que você comprou de volta para si mesmo. A pergunta final que deixo para você não é mais se é possível viver com esse valor, mas sim o que você está fazendo hoje para proteger o que já conquistou e como vai se comportar quando o primeiro meio milhão estiver rendendo na sua conta. Você terá a disciplina de manter a galinha viva ou vai sucumbir ao desejo imediato de consumo? O caminho para a riqueza é pavimentado com escolhas difíceis no presente que geram uma vida fácil no futuro. O caminho oposto, de escolhas fáceis no presente, invariavelmente leva a uma vida difícil lá na frente. Portanto, foque na constância dos seus aportes, diversifique seus riscos de forma consciente e deixe que o tempo, o maior aliado do investidor, faça a sua parte. A liberdade financeira não é um evento isolado, não é ganhar na loteria. É o resultado acumulado de milhares de pequenas decisões inteligentes tomadas dia após dia. O Investe com José está aqui para desenhar esse caminho com você. Mas o passo final, a decisão de agir e a coragem de persistir, pertencem exclusivamente a você. O mapa está na sua mão. Agora, cabe a você decidir até onde quer chegar. Se você busca evolução constante, simplicidade no entendimento e resultados reais, este é o lugar certo. Vamos juntos transformar o seu futuro, um centavo de cada vez, até que a sua renda passiva seja o motor da sua vida épica. Para que esses 500 mil reais deixem de ser um sonho e passem a ser o saldo da sua corretora, você precisa de duas coisas: paciência para o tempo agir e o conhecimento certo para não cometer erros bobos no caminho. O mercado financeiro pode parecer um monstro complexo, mas como você viu hoje, quando a gente sente e desenha a realidade, tudo fica muito mais claro. Se este vídeo trouxe clareza para os seus planos e te ajudou a enxergar o dinheiro de uma forma que você nunca tinha visto antes, não esqueça de deixar o seu gostei. Isso ajuda o YouTube a entender que este conteúdo é valioso e o espalha para mais pessoas que também precisam aprender a investir com inteligência. E se você quer continuar acompanhando essa jornada, ver mais simulações como esta e aprender a dominar cada degrau da sua liberdade financeira, inscreva-se agora. Eu estou aqui para simplificar o mundo dos investimentos e te mostrar que qualquer um, com a estratégia correta, pode alcançar a independência. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final. Eu sou o José, e este foi o Investe com José. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo, desenhando seu sucesso financeiro.